Olá, amigos contabilistas do agronegócio, profissionais da área e produtores rurais, pessoas físicas. Eu venho aqui nesse vídeo falar um pouquinho para vocês sobre a contribuição previdenciária rural, o mais conhecido no mercado como FUNRural, que agora em janeiro nós temos o compromisso de definirmos junto à Receita Federal do Brasil o nosso regime tributário. Ou seja, qual será a nossa opção em relação às operações que praticaremos no ano de 2022? Sobre isso, é muito importante ressaltar já de pronto que nós temos dois caminhos. Todos os produtores rurais que não são da agricultura familiar podem ou têm o direito, segundo a nossa legislação, de optarem pelo melhor ou pelo menor custo tributário previdenciário para o ano calendário. Isso significa dizer que nos dois caminhos que nós temos, que é ou pagar a previdência sobre a folha dos nossos funcionários ou pagar a previdência sobre a receita derivada da comercialização da nossa produção rural, isso é um direito, é uma opção do produtor rural e que agora, nesse mês de janeiro, que tudo isso se define. Outro aspecto muito importante é que essa definição acontece pelo pagamento da primeira contribuição previdenciária do ano. Se agora, em janeiro de 2022, apresentarmos o E-Social, alegando que nós estamos no regime de folha ou estamos no regime de comercialização e confirmarmos essa informação através do pagamento da nossa guia, que vai vencer em fevereiro, a partir desse momento, essa opção ela está homologada, o que quer dizer que você não pode mais voltar atrás nessa decisão. É importante nós ressalvarmos também que os produtores que optarem pelo regime de pagamento do FUNRural sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, estes deverão informar os adquirentes da sua produção rural para que eles não realizem a retenção na fonte desta contribuição lá no ato da sua comercialização, ok? E os adquirentes precisam ter essa informação registrada por meio formal para que perante o fisco deixe de estar subrogados a essa contribuição, ou seja, não sejam algum dia no futuro cobrados por isso. Também deve ser dito, e é relevante, lembrar que o Senar não entra nessa conta. O Senar, ele é uma contribuição sobre a receita de comercialização da produção rural. Independente do regime tributário em que o produtor se estabeleça para esse ano calendário, o Senar sempre será obtido da regra que é sobre a base de cálculo em relação à receita de comercialização. Ou seja, no fim das contas, o Senar sempre estará subrogado e estará vinculado à comercialização da produção rural lá junto aos adquirentes. Eu gosto muito sempre de, embora já falei anteriormente, de ratificar no sentido de que essa opção se previdência sobre a receita de comercialização ou sobre a folha de pagamento dos funcionários, ela aplica-se exclusivamente àqueles produtores rurais que não pertencem à agricultura familiar. Tudo bem, pessoal? Então isso não é opcional. A agricultura familiar sempre está obrigatória, ou seja, é compulsório que a contribuição ocorra sobre a comercialização da produção rural. E é muito importante que você, adquirente da produção rural desse produtor da agricultura familiar, tenha essa informação administrável no seu banco de dados de cadastros. Porque caso erroneamente isso seja considerado, a subrogação tornará exigível o tributo sempre na responsabilidade de quem? Do adquirente, ok, pessoal? Então vale a pena ter muita atenção em relação a isso. Um outro ponto bastante interessante parece óbvio, mas é necessário alertar, né?
O produtor rural que optar por um regime de folha precisa ter empregado, ok? No mínimo um empregado ele tem que ter, porque senão como vai contribuir sobre a folha se não há uma folha, não é verdade? Então, pessoal, muita atenção nisso daí, é algo importante que deve ser levado em conta. Outro aspecto bastante interessante é sobre o consórcio simplificado de produtores rurais. Sem a necessidade de delongas aqui para explicar do que se trata, mas os consórcios sempre possuem um produtor líder que é responsável por essa sociedade, ok? Porém, o E-Social traz uma regra bastante específica determinando que a contribuição previdenciária patronal do consórcio será alcançada pelo mesmo regime tributário previdenciário do produtor líder. Pessoal, isso é uma aberração, não tem lógica, porque fere-se totalmente o princípio da entidade aí. Porém, é o que nós temos e hoje é assim que aplica o E-Social. Logo, o consórcio precisa ter um cuidado para inserir como representante, inserir como seu produtor líder, algum membro do seu corpo societário que tenha as mesmas características tributárias que se pretende imputar ao consórcio. Caso contrário, poderá aí ter uma invertida relevante em relação a todo o desenho tributário e o planejamento estratégico que tenha sido feito para essas atividades atreladas ao consórcio simplificado de produtores. Uma outra informação que merece destaque faz-se referência quanto à contratação de contribuintes individuais. Quem são eles? Aquelas pessoas físicas que eu contrato para fazer serviço lá na propriedade rural, freteiros, prestadores de serviço para plantio, para colheita, né? Existe uma série de prestadores de serviço que são contribuintes individuais. A contribuição previdenciária patronal, ela não está sendo substituída na nossa legislação pelo Fundo Rural. Olha só que perigo! Quando eu contrato esses prestadores de serviço, eu tenho que pagar em parte a contribuição previdenciária sobre esses valores repassados a essas pessoas. Tudo bem? Então merece uma atenção especial e chamo aqui a atenção para os nossos amigos contadores, contabilistas do agronegócio que atuam nessa área, que fiquem atentos, tá? Essas são informações que precisam ser levadas ao E-Social e serão objeto de cálculo da contribuição previdenciária para fins da geração da nossa guia de pagamento. Concluindo, para você definir o seu regime tributário previdenciário para este ano, é preciso mais do que nunca fazer contas. Você precisa entender qual é o planejamento estratégico que você tem para esse ano, qual o seu orçamento. Será que é melhor ficarmos na contribuição previdenciária sobre a comercialização ou será que é o momento de estarmos sobre a folha de salários? Então, fica aí a dica, precisa-se de estudo, agora é o momento, nas próximas semanas é o tempo que você tem para essas definições, tudo bem? Lembro aqui que lá no nosso canal da Garcia e Moreno no YouTube, com o nome de Tributo do Agro, você tem essa e muitas outras informações que eu tenho certeza que serão úteis. Um forte abraço e até a próxima!